Estamos numa série de estudos, podemos dizer assim, sobre a autoridade do crente. Foi de manhã, de tarde e agora à noite. E tem um livro para você aprender mais sobre isso, Câmara 287. A Autoridade do Crente, de Kenneth Hagin. Olha a grossura do livro. Isso aí você vai aprender mais quem você é em Cristo e como usar a sua autoridade. Muitas vezes nós perdemos oportunidades porque nós não usamos a autoridade que foi dada por nós. E eu vou te dizer uma coisa, eu gosto de estar no time que está ganhando. Não sei você, mas pessoas ainda duvidam da minha habilidade futebolística, mas eu consigo fazer alguns gols, né? Mas desde pequeno eu sempre queria estar no time que ganhava. Daquele atleta que corre mais que os outros, que faz muitos gols, porque se o meu time ganha, eu fico no jogo, na partida. Se meu time perde, eu fico sem jogar muito. E não sei você, mas eu acredito que você está aqui porque quer jogar no time de Jesus. Eu conheço uma mulher que ela é devota a outras entidades, e o que me chamou a atenção, uma coisa que ela disse, olha, eu procuro estar em paz com Deus e com os espíritos, não sei como é que ela chama, mas eu chamo de demônios. Aí ela tem um altar para Jesus, para Deus, e um altar para outros espíritos, porque ela não quer mexer com aqueles espíritos, deixar eles chateados para eles não vierem retaliar. E também é boazinha para Deus. Mas a Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores. Não tem. Ou você serve a Jesus, ou serve às trevas. Ah, eu não estou servindo a Jesus. Vou te dar uma notícia. Você, se não está servindo a Jesus, até involuntariamente, até sem sua consciência, você está servindo a outro Deus que não é o próprio Jesus. Mas vamos aprender um pouco hoje sobre a autoridade do crente. E tem muito crente que tem medo do diabo, que não quer nem, não diga esse nome não, pelo amor de Deus, senão tem medo de outros nomes também, por exemplo, câncer. Tem gente que não fala o nome câncer, diz CA. Aí CA, não diz esse nome não, porque pode, não, meu filho, eu tenho Jesus Cristo e o nome de Jesus está acima do nome câncer. Então, se eu estou em Cristo, o câncer está abaixo. E vamos aprender isso. Você não precisa ter medo do diabo. Não precisa. Pode ser que quando você era pequeno, sua mãe ia mandar você ir buscar alguma coisa lá dentro na cozinha e tudo escuro, né? Você naquela coragem toda ia acendendo as luzes na ida e apagando as luzes na volta. Eu já passei por isso, até como crente. Mas eu lembro quando eu era pequeno, eu ficava, eu não tenho medo. Mas o meu corpo reagia de uma maneira diferente. E depois que eu me converti, aí eu aprendi o que era ser uma autoridade em Cristo, mas ainda estava em crescimento, e teve momentos que medo quis se apossar, e eu precisei resistir sobre isso. Então, se você, não sei qual o seu nível de coragem você tem, mas você vai aumentar seu nível de coragem valendo hoje. Amém? Tem pessoas que têm medo do diabo, você não precisa ter medo. Eu vou contar uma história, vou contar na verdade várias, para poder lhe edificar. Tem um caso, eu ouvi isso do próprio pai de santo. Ele dizendo que quando ele não era convertido, ele era pai de santo ou pai de chiqueiro, não sei, porque de santo não tem. Nós somos santos, segundo a palavra de Deus, é isso mesmo. Então ele recebeu uma pessoa lá no terreiro dele, e ele disse, olha, eu quero fazer um trabalho para acabar com essa mulher aqui. E ele pegou aquele papel da senhora com o nome da pessoa e foi fazer lá os procedimentos deles, né, os rituais, para poder enviar entidades malignas para causar um mal àquela mulher que estava no papel. E ele começou a fazer aquele ritual, aquele rito, e ele entrou em transe, com o papel na mão, com o nome daquela pessoa, e passou-se alguns minutos, depois ele recobrou do transe, e jogou o papel fora, e disse, quem é essa pessoa do papel? Quem é essa pessoa do papel? E todo assustado, sem saber o que estava acontecendo, e a mulher que tinha contratado ele para poder fazer mal aquele nome que estava no papel, aí disse, por quê? Por que você está assim tão assustado? Ele disse, porque eu mandei meus 2 maiores espíritos para causar um mal a essa pessoa. E ao chegar lá, ele viu essa mulher coberta por um sangue. E eles não puderam fazer nada. Ele disse, quem é essa pessoa que meus espíritos não puderam tocar? Ela disse, é uma crente chata que mora do meu lado. Queridos, não é porque é um pastor, evangelista, mestre, não, é porque você é filho e filha de Deus. Você nem sabe, mas o diabo está querendo lhe tocar, quando chega ele está, não posso, porque tem dono. Nós só somos tocados pelo diabo de acordo com a permissão que nós damos a ele.
Amém? Vamos aprender mais isso, mas vamos abrir lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 9. Vamos criar uma base aqui. Filipenses capítulo 2, deixa eu abrir aqui também. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou, está falando de Jesus Cristo. Se você vê o contexto, que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, e Deus fez o quê? Exaltou Jesus sobremaneira, diga comigo, sobremaneira. Então não exaltou um pouquinho não, a exaltação de Jesus foi altíssima, e olha o que aconteceu, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Então diga comigo, o nome de Jesus está acima de qualquer nome. Às vezes a pessoa chega para a gente, eu estou aqui por causa do desembargador fulano de tal, e as pessoas cedem, as pessoas se submetem, principalmente quando uma pessoa uma ameaça como um traficante de uma comunidade, aí você diz, olha, fulaninho tal mandou aqui, a pessoa se atemoriza. Mas existe um nome acima de qualquer traficante, de qualquer autoridade terrena, existe o nome de Jesus. Está acima de doença, está acima de qualquer ameaça que pode vir. Pessoas podem lhe ameaçar no natural, a querer fazer um mal, mas saiba que você tem um dono. A Bíblia diz que nós somos considerados a menina dos olhos dele. Sabe a pupila? Tenta tocar na tua pupila, teu olho fecha. Você guarda os seus olhos. Deus considera a gente como a menina dos olhos dele. Então saiba que quem quiser tocar em você não vai conseguir, porque Deus está protegendo. Agora vamos lá em Efésios capítulo 1, vamos ler a oração de Paulo aos Efésios, a partir do verso, deixa eu ver aqui se é o, olha o 16, Efésios capítulo 1, verso 16, diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Diga, conhecimento. A Bíblia diz em Oséias 4,6 que o meu povo sofre porque falta conhecimento. Então o povo de Deus sofre por causa do quê? Falta de conhecimento. Então quando chega conhecimento, o que é que acontece? O sofrimento vai o quê? Embora. E olha a oração de Paulo, é para o povo ter conhecimento, e nós vamos aprender hoje mais conhecimento sobre a nossa autoridade. E olha o que diz aqui, no verso 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos. Diga assim, suprema grandeza do poder de Deus. Não é algo pequenininho, é algo grande que tem para nós, é algo gigantesco. Não é você simplesmente eu aceitei Jesus, mudei de religião. Não, você recebeu um poder, e vamos lá em João 1,12, você pode anotar, a Bíblia diz que nós recebemos o poder para ser feito filho de Deus. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós recebemos poder. Não mudamos só, mudei de religião. Não, você recebeu poder. Por mais que a gente não utilize, não saiba que poder é esse, mas já está disponível para nós. Mas continuando, olha o verso 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima, olha aí, acima de quê? De todo principado, potestade e poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha a posição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu quero estar no time de Jesus, mas olha a boa notícia, no verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Diga assim, Jesus deu a mim, como igreja. Amém? Então, se Jesus Cristo é o cabeça, a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, que nós somos o corpo de Cristo. Então, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, cada membro do corpo tem uma função. Desde o seu dedo midinho, o polegar, o cérebro tem uma função, e ele é importante no corpo. Se você disser que tem uma parte do corpo seu que, o dedo não é importante, tira para você ver. É importante o corpo de Cristo. E se o cabeça é Jesus Cristo, e ele tem autoridade, e ele deu também para o corpo, nós podemos usar essa autoridade. O nosso corpo tem autoridade.
Por exemplo, você que é mãe, né, ou pai, talvez, depende da criação e como você administrou esse princípio de autoridade aos seus filhos, mas às vezes você não precisa falar nada para o seu filho, é só olhar. O seu olho tem autoridade. Você não precisou exercer a voz, você não precisou levantar a mão, você não precisou pegar a criança e botar sentado, mas só o seu olho já tem a mesma autoridade que todo o seu corpo. Uma vez eu estava reunido com os amigos numa casa de campo, e minha pequenininha não queria tomar banho, então ela apareceu, eu só fiz assim, ó, só o dedinho, aí ela, eu digo, menino, um dedinho, porque ela sabe que depois do dedinho, ó, tem um restante. Então, mas eu me considero só um dedinho. Mas o diabo não vê só o dedinho não, ele vê o corpo, ele vê tudo. Quando ele olha para você, ele olha Cristo, porque existe uma identificação com Cristo. Então Jesus Cristo, a autoridade que você tem, não foi por causa das suas obras, não foi porque você é bonitinho ou bonitinha, foi porque Jesus conquistou, independente se você mereceu ou não. Porque se fosse por merecimento, você não receberia pela graça de Deus. Um dos significados da graça é favor imerecido, ou seja, você não mereceu, mas recebeu. Então a autoridade, diga comigo, a autoridade veio pela graça, através de Jesus Cristo. Então, se é através da graça, eu não preciso merecer. Tem pessoas que querem merecer essa autoridade, fazendo boas obras, tendo uma vida de santidade. Não estou dizendo que não é necessário. Na verdade, você como cristão, você tem que fazer isso. Mas não é dar esmola aos pobres que vai lhe dar autoridade. Não é você vir para a igreja, sentar no banco e, sei lá, adorar, abrir a Bíblia, vai lhe dar autoridade. Vai lhe dar autoridade quando você se aliança com Jesus Cristo. Independente da sua origem, independente da sua etnia, independente da sua família, do seu conhecimento, você tem autoridade. E o mais importante é que devemos entender que quando nós nascemos de novo, nós vamos estar em crescimento. E muitas vezes, quando estamos como novos convertidos, as coisas funcionam mais rápido. Eu orei, funcionou. Eu orei, funcionou. E quando a gente vai amadurecendo, demora mais um pouco. Sabe o que é isso? Princípios espirituais. Deus, ele é de acordo com a lei e de princípios. Um bebê, quando nasce, ele vai ficar no colo, mas depois Deus quer que coloque ele no chão para poder ele andar. E muitos cristãos maduros ainda querem agir como um bebê. Bebê espiritual, pastor, ore por mim, fulaninho, ore por mim. Deus faz isso por mim. Deus disse o quê? É você que tem que fazer. Eu vou lhe dar um exemplo. Nesse mesmo livro, A Autoridade do Crente, não sei qual é a página, mas Kenneth Hagin, ele foi um homem altamente ligado com o reino espiritual, com Deus. Ele teve a vida dele dedicada ao Senhor Jesus Cristo, ao pregar o Evangelho, a aprender sobre fé, e por causa disso, ele teve muitas experiências sobrenaturais. Tem um livro dele que eu gosto muito, que é Eu Creio em Visões. Ele relata muitas coisas sobrenaturais, eu gosto muito de coisa sobrenatural. E ele falou uma vez que ele teve uma visão de Jesus Cristo. Jesus apareceu para ele e começou a trazer alguns norteamentos, algumas direções, algumas instruções. Abrindo um parênteses aqui, a Bíblia diz: se um anjo dos céus, ou até mesmo alguém, anunciar um evangelho que não seja este, considere como maldição. Então cuidado com a aparição de anjo, cuidado com a aparição de alguma coisa, de sonho. Se for contra a palavra de Deus, considere como maldição. Entendido? Então quando Jesus aparecia para ele, o interessante que ele falava, e algo, ele não tinha esse entendimento. Ele disse: Jesus, me desculpa aí, mas me prova na palavra, porque isso aí é novo para mim. Aí Jesus ia e provava ele na palavra. Uma dessas situações foi essa. Jesus estava conversando com ele e de repente apareceu, ele disse que um demônio, parecendo como um macaquinho ou um duende. E assim que ele apareceu naquela visão entre Jesus e ele, abriu-se uma cortina de fumaça negra e que cobriu Jesus, e aquele demônio começou a rir muito alto, falando bem alto, e ele não conseguia mais nem ver Jesus nem ouvir. E ele estava ficando inquieto porque Jesus não estava fazendo nada. E ele já estava ficando cada vez mais inquieto porque ele estava perdendo as instruções de Jesus. E ele, de uma maneira espontânea, ele disse: cale-se, em nome de Jesus. E aquele demônio, caiu no chão como se fosse um pacote de sal. E ele ficou se contorcendo, aterrorizado, e ainda atrapalhava um pouco, e Jesus continuando lá, como se nada tivesse acontecido. Aí ele disse: saia em nome de Jesus. Aí o demônio foi,
pegou a reta. E Jesus lá, aí Jesus, Kenneth Hagin falou para ele, que ele sabia que Jesus sabia o que estava acontecendo, não é possível que Jesus não tinha visto, né? Ele, Jesus, por que você não repreendeu esse demônio? Aí Jesus, porque eu não poderia. Ele disse, eita, peraí, como é Jesus? Você não poderia? Ele, eu não poderia. Não, deixa eu repetir de novo, o demônio estava aqui, e você não podia repreender aquele demônio? Ele disse, não. Aí ele perguntou 4 vezes a Jesus, aí Jesus disse, Jesus, eu já li 150 vezes o Novo Testamento, eu não encontrei isso na palavra de Deus. Aí Jesus disse, eu vou lhe provar. Tiago capítulo 4, verso 7, e Jesus foi nas Escrituras, abre aí, Tiago 4, 7, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo. Quem é que resiste, a gente ou Deus? E ele vai fazer o quê? Então para o diabo fugir, quem é que vai resistir a ele? Resistir é se opor, é lutar contra. Então quem é que resiste ao diabo? É Deus ou somos nós? Nós. Marcos 16, 17, pode anotando aí, estes sinais acompanharão somente a Deus, não? Aqueles o que? Que? Em meu nome expelirão o quê? Demônios. Não é Deus que expulsa demônio, somos nós. 1 Pedro 5, 8, sede sobre vigilantes, o diabo, está falando do diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando, procurando a quem possa devorar ou tragar. O diabo fica procurando, mas olha o verso 9, resisti-lhe firme na fé. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo, nós é que devemos expulsar, nós é que devemos ir de encontro a ele, não é Deus. Então é errado nós fazermos oração em Deus repreende esse mal. Aí Deus disse, eu lhe dei autoridade. Mateus 18, 18, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra, não é Deus ligar, é tudo que quem ligar, diga eu. Tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa palavra ligar no original grego quer dizer que é atar, amarrar. Então você pode também usar o exemplo de acender e desligar, mas o que eu mais gosto de usar é aquilo que você amarrar será amarrado nos céus, aquilo que você desatar será desatado nos céus. Então às vezes tem pessoas presas com enfermidades, estão amarradas por aquele peso, aquele jugo, e você pode, com sua autoridade, desamarrar. E sabe o que a pessoa diz? Deus faz isso, Deus opera. Não, Deus transferiu para você. Tem coisas que a gente espera que os anjos de Deus façam, mas tem função que não é de anjo não, é nossa. Eu anotei essa referência para poder lhe passar. Primeira Pedro capítulo 1, verso 12, olha aí o seu papel. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam, ou seja, desejam perscrutar. Então você sabia que os anjos de Deus gostariam de pregar o Evangelho, mas eles não podem? Porque existe um comando, Jesus disse, ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura. Qual é a missão de pregar o Evangelho? De quem é a missão? Nossa. Os anjos podem fazer? Lá em Atos capítulo 10, no verso, acho que é o 22, verso 1, vamos ver do 1, Atos capítulo 10, só para você ver o quanto Deus leva a sério a sua palavra, e quanto Deus leva a sério o princípio da autoridade delegada, que era muito fácil, você está num carnaval lá, aparece um anjo, com a espada de fogo, o pessoal, eu vou morrer, vamos lá, se converter todo mundo, aí o pessoal ia se converter, era muito fácil, mas os anjos não podem. Por quê? Porque foi dada autoridade para nós. Não é por falta de capacidade de poder, é porque Deus delegou isso para a igreja. Ele não pode desfazer a palavra dele.
Deus, ele vela pela palavra dele para que se cumpra. Jeremias 1,12. Ele disse: eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Então, se Deus falar uma coisa e mais adiante desfazer, nós não vamos confiar em Deus, em sua palavra. Por isso que Deus, ele quando fala, ele não volta atrás com a palavra dele, mas ele nos municia de coisas, de informações, de dons e de talentos para fazermos a vontade dele. Que era muito fácil, Deus resolveria isso na hora. Atos capítulo 10, verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana. Ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente que durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe respondeu e lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aí deu o endereço de Simão. Ele está hospedado em tal lugar. Olha o que aconteceu. O anjo podia dizer: olha, Cornélio, tu é muito bom, tu és temente a Deus, mas ainda te falta uma coisa. Te falta Jesus Cristo. Aí ele: me fale mais. O anjo não podia falar o evangelho. Ele disse: olha, chama Pedro, vai chamar Pedro, porque ele tem algo para falar para você. Em Atos capítulo, continuando no verso 22, então disseram o centurião Cornélio, aí já estavam comunicando a Pedro, né? Homem reto e temente diante de Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Em resumo, o anjo disse: olha, eu não posso pregar o evangelho aqui, mas tem um homem chamado Pedro, que ele vai te falar alguma coisa e você vai ser salvo. Isso é Deus entrando na legalidade. Deus não pode intervir aqui na terra, a não ser que seja através de um homem. Pode parecer estranho isso para você, mas vou lhe provar na Bíblia. Ele precisou ser encarnado, Jesus Cristo tomar forma de homem para exercer a autoridade. Jesus não veio como espírito. Por quê? Deus atua através do homem, porque ele já deu a Adão lá no início. Nós aprendemos de manhã e de tarde, que em Gênesis capítulo 1, acho que é o 27, Beli leu, Rodrigo leu, é o 27? 6, 1:26, Gênesis 1:26, que diz assim, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Então, essa foi a transferência de titularidade. Ele disse: olha, eu fiz a terra, mas quem vai dominar é você. Então existe uma hierarquia que Deus respeita. Às vezes podemos nos acostumar com alguns juízes que não fazem a justiça da maneira correta, mas também tem alguns juízes que dizem: olha, apesar de ser meu filho que cometeu esse delito, ele vai precisar ser julgado. Eu sou o juiz, sou pai, mas eu preciso cumprir a justiça. Então Deus, por mais que Ele queira fazer algo para nós, mas Ele tem que cumprir a justiça. Então, isso é uma base para entendermos a seriedade da nossa autoridade, porque se nós colocamos em Deus a função que é nossa, as coisas não vão acontecer, porque Deus vai estar esperando que nós venhamos a realizar. Entende? Que temos uma missão, nós temos uma autoridade e devemos exercer essa autoridade. Agora devemos também não desprezar o poder do diabo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, deixa eu achar aqui, eu acho que é o 17 ou é o 19. 1 João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, diga o mundo inteiro, faz o que? Jaz no maligno. Essa palavra jaz, ela quer dizer está sobre o poder, está sob a influência. Então quer dizer que o mundo está sob a influência do mal. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 4, projeta aí por favor, 1 Coríntios 4, 4, 2 Coríntios 4, 4, nos quais o Deus deste século, está falando que é do diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a Bíblia fala que existe um Deus desse século, que é o diabo. A Bíblia também fala que o mundo inteiro
jaz no maligno, está sob a influência do maligno. Mas olha o que aconteceu em Colossenses capítulo 1, verso 13. Olha o que aconteceu conosco. Ele, quem? Jesus. Jesus fez o quê? Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o mundo está sob o poder do mal, mas nós, igreja, não estamos. Não tem como ele nos tocar. Como é que o inimigo toca? Quando você dá brecha e dá permissão. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se você peca, mesmo como filho de Deus, sabe o que você faz? Você dá legalidade para a morte entrar. Você é crente, filho de Deus, está vindo para a igreja e adultera. Sabe o que faz? O diabo chega lá e diz: opa, eu tenho legalidade de trazer morte para a vida desse indivíduo. Pode ser morte física, pode ser morte de relacionamento, pode ser morte dos teus sonhos, dos teus planos. Vai vir dano, vai vir uma consequência da escolha do pecado. Por isso que nós não devemos dar lugar ao diabo. Em Efésios, capítulo 4, acho que é o verso 27 ou 17. Deixa eu ver aqui. Não deis lugar o quê? Então, queridos, não é só, eu tenho autoridade, eu sou bom, eu sou o tampo, mas não dê lugar ao diabo. O diabo, ele é espaçoso. Você vai brincar com ele, ele vai botar o pé em cima da sua mesa. Não acho que ele vai ser educado, não. Tem pessoas que brincam com o pecado. É como se fosse, vai ver um leão numa jaula, aí chega lá, eita, que leão bonito, que pelugem mais frondosa, deixa eu tocar rapidinho, eita, toquei, não fez nada o leão, é a pessoa brincando com o pecado. Estou inteirinho aqui, vou ser mais ousado, o leão passa, você demora mais. Eita, nem fez nada o leão na minha vida, é você mais ousado ainda. O leão passa, você passa, vai até a cauda. Menino, olha para isso, estou tocando no leão, não acontece nada. Vai um dia que você vai mexer nele e de repente você fica sem braço, sem a vida. O inimigo, ele não está brincando, queridos. Eu não estou aqui para botar medo em você, tá? Consciência de que sua vida em Deus tem que levar a sério. Deus é bom, Deus é bom, mas o diabo não é bom, não. Deus não vai deixar isso acontecer. Deus, ele vai cumprir a palavra. Se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Deus não pode fazer para você dizer, eita, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, desfazer. Não, vai pagar o preço. Um exemplo de preço pago por causa do erro, Adão, filho de Deus. Deus disse, não comerás do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque quando comerdes, no dia que comerdes, certamente morrerás. A sentença já estava lá. Foi o que Adão fez, cometeu alta traição. Traiu Deus e a morte espiritual entrou em Adão. Ele morreu espiritualmente, que levou a uma morte física. Mas Deus podia olhar assim para Adão e dizer, eita Adão, fizesse besteira, né? Fazer o seguinte, eu vou deixar passar. Deus não pode deixar passar, porque Ele falou. Entende a seriedade? Então não leva o evangelho com leviandade. O que é leviandade? É tratar com leveza. Certa vez eu conversando com uma pessoa parente minha, aí disse, olha, não fale assim não, dizendo que não vai dar certo, que é lisa, que está sem dinheiro, porque isso vai acontecer. A Bíblia diz, morte e vida está no poder da língua, estás enredado pelos que dizem teus lábios. E eu comecei a dizer os versículos da Bíblia, e sabe o que ela disse? Ela disse, não, Deus não ia permitir isso acontecer. Eu disse, o quê? Vai ter que permitir sim, porque Ele não pode cumprir uma parte da Bíblia e outra parte descumprir. Então, por isso que Satanás quer deixar a gente com ignorância, ou seja, sem saber o que nós temos por direito e quem nós somos. Uma vez eu estava jogando paintball, aquela brincadeirinha de tiro de tinta, né? Com os amigos, e eu sou muito competitivo. E ninguém percebeu, aqui, os meus amigos. E assim, aí eu olhei uma estratégia, eu vou pela beira do rio, vou pela lateral que ninguém está ali e pego eles por trás. Quando eu cheguei na beira do rio, fui me rastejando, eu me dou mesmo nesse coisa. Sujando a calça, quando eu cheguei na ponta do rio, eu olhei aquele despacho de macumba. Minha reação, correr voltando, vou pegar outra estratégia. Veio um gelo aqui assim, me arrepiou todinho. Aí eu digo, não, eu tenho Jesus.
o que é isso aqui? Um resto de alimento, umas cumbuca ali. Aí eu já repreendi, ó, todo espírito maligno esteja aqui, eu te repreendo em nome de Jesus. Só que era uma mata, né? E só eu sozinho ali. E a água do rio, e o vento, maior que está em mim do que o que está no mundo. Maior que está em mim do que o que está no mundo. Minha carne estava querendo ceder, mas dentro eu sabia quem é a autoridade dentro de mim. Queridos, às vezes o inimigo vai querer rugir como um leão, mas você lembra, ele não pode tocar. Pode tentar chegar perto, mas não dá, porque ele vai querer nos destronar através do medo. A gente entrega a ele, não, Satanás, pode, você realmente tem autoridade. Final das histórias, eu venci o medo e venci a partida. Cheguei lá e peguei todo mundo por trás. Tá. O inimigo, quando você está prestes a uma vitória, ele vai querer lhe confrontar. Vai querer impedir de você conquistar algo para Deus. Mas antes disso, o que é que você vai fazer? Você vai se posicionar. Eu tenho autoridade. Em Romanos capítulo 5, no verso 17, vamos abrir lá. Se pela ofensa de um, ou seja, de Adão, e por meio dele, né, de um só, reinou a morte. Então, por causa do pecado de Adão, reinou a morte aqui no mundo. Olha o que diz a Bíblia. Romanos 5,17, isso. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão somente lá no céu. Não? Reinarão o quê? Em vida. Mas isso é só para pastor Ricardo. Não é para um crente simples como eu, não. Não. É para quem está em Cristo. Reinarão em vida. Por meio de quem? Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós temos autoridade, não só sobre os demônios, mas sobre a tua casa. Eu vou contar alguns testemunhos aqui. Eu cortei uma vez um dedo, um talho no dedo, e eu automaticamente, está amarrado em nome de Jesus. Lembra? A expressão está amarrado, que era muito conhecida. Repreendido em nome de Jesus. Não vai doer não. Aí tá, passou, não doeu. Aí fui, um dia depois, 2 dias depois, arranhei o outro dedo. Aí eu nem orei por esse dedo. Quando eu cheguei lá fui tomar banho de rio com meus familiares, entrei no rio, ardeu tanto o dedo que eu não orei. E o outro estava lá, vermelho, estava aberto, e esse aqui também igualzinho. Eu digo, como assim? Porque eu só exerci autoridade sobre um. Eu estava dormindo e, de repente, de madrugada, eu senti aquele impulso para orar. Eu disse, orar pelo quê? Orar pelo quê? Eu comecei a orar várias coisas, vou orar em línguas, porque não sei por onde orar, e comecei a orar e fui para a cama do meu irmão mais velho. E eu comecei a orar em cima da cama dele, e eu percebi que eu estava orando por ele. Aí, de repente, voltei a dormir, deu, não sei se foi 2 minutos ou 10 minutos, que meu pai me acordou e disse, Ricardo, vamos ali comigo que teu irmão acabou de sofrer um acidente. E quando eu fui no local do acidente, foi algo sobrenatural, aquele carro, ele não ter capotado, não ter caído no rio, é como se ele tivesse levitado e caído assim. E meu irmão não teve nenhum dano. A única que teve o dano foi a noiva dele, que eu não orei por ela. Foi, ela bateu a cabeça no tabelião, desmaiou na hora, mas meu irmão teve nenhum dano. Porque Deus precisava intervir aqui na terra. Ele levantou quem? Alguém a qual tinha autoridade sobre a vida dele. Você tem autoridade sobre a sua família. Você não tem autoridade da família dos outros, mas na sua família, se é o seu marido, seu filho, seus irmãos, seus primos, você tem autoridade. Exerça autoridade para o diabo não chegar em cima e fazer ciranda. Você pode ver, muitas pessoas estão na prisão. Sabe quem são? É Miqueias, é Daniel, é Josué, é Moisés, só nome bíblico. Traficante de droga, tudo nome bíblico. João, Pedro, como assim? E os caras não morrem. Sabe por quê? Porque a mãe é crente e está orando, ó. Porque esse infeliz não morre? É porque tem alguém exercendo autoridade e cobrindo a vida daquela pessoa em oração.
até que ela se arrependa. Mas pode chegar um momento que, se ela endurecer, vai vir um juízo e não vai ter mais volta. Mas entende como existe um poder tão grande na oração, na intercessão, você exercer autoridade sobre sua família, sobre a sua casa. Ah, mas eu não tenho autoridade sobre os outros, a não ser que esteja na sua esfera. Se tem um vizinho causando algum mal, você ora repreendendo. Hoje de manhã eu estava querendo estudar, de repente um som do alto-falante lá da rua, uma música toda estranha. Eu disse, não, agora é essa hora. Eu dei o comando, né? Eu te repreendo em nome de Jesus. E não desligou. Sabe o que aconteceu? Passou-se pouco tempo, acabou o som. Aí tentaram ligar de novo, aí eu digo, não é possível, voltou. Eu digo, não, eu dei minha palavra. Palavra de rei é palavra de rei. A Bíblia diz, reinarão em vida? Palavra de rei funciona. E eu disse, vai ter que me incomodar não, pode incomodar os outros. E parou. Queridos, não fique agindo de acordo com o que você vê. Haja de acordo com o que você crê. Eu aprendi essa estratégia, podemos dizer assim, de uma mulher de Deus. Ela estava num evento, numa convenção, e um demônio sem querer saiu. O pessoal chamou ela, porque ela era esposa de pastor. Ela foi lá e disse, está repreendido em nome de Jesus, e saiu. Aí, ei, volta ainda, não saiu não. Vai sair, eu dei a ordem. Eu disse, peraí, que mulher ousada. Ela nem quis ver ele se debatendo, e eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí uma vez eu fui evangelizar em um dos altos, não sei qual foi, lá perto da Professor Zé dos Anjos, e a gente entrou na casa, não é nem uma casa, que ali é casa, quarto e banheiro, tudo junto, bem pequenininho. E aquela mulher, a gente anunciando o evangelho, então ela se abriu para o evangelho. E quando eu disse que ia orar por ela estava na minha frente, e eu percebi que o ar mudou, o olhar dela mudou, ela começou a me encarar diferente. Aí eu disse, fale Jesus, e essa pessoa não falava, tirou até coisa que prendia o cabelo, jogou o cabelo assim para cima de mim, como se estivesse me seduzindo. Precisa de mais. Aí eu apontei o dedo para ela e disse, eu te repreendo em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Nada. Eu digo, peraí, minha palavra não vale não, só que eu lembrei. Eu disse, eu só preciso dizer uma vez. Eu comecei a encarar. Ia lá fazendo espetáculo, de repente essa mulher caiu no chão, buf, apagada. Aí acordou sem saber o que estava acontecendo, a gente ministrou ela e disse, olha, você estava possessa por um espírito maligno, e ela confessou a Jesus Cristo. Outra vez estávamos aqui na igreja, e veio uma pessoa desesperada, querendo alguém para orar por uma pessoa que estava endemoniada num comércio aqui perto. Eu disse, eu vou. Cheguei no comércio, não, está lá atrás, e estava um pessoal segurando, era uma mulher magrinha, e parece que eram 2 homens segurando essa mulher endemoniada lá. Aí eu disse, quem é crente aqui? Aí pronto. Aí eu disse, vocês quiserem pode sair. Aí saíram, os outros que não são, e os crentes ficaram. Aí eu disse, pode soltar ela. Não solta não, moço, que senão ele vai para cima de você. Vai não, eu sei quem eu carrego. E quando soltou ela veio numa carreira para cima de mim. Aí eu tive que apoiar o pé assim, né? Na dúvida, né? Não, na dúvida não. Aí não tem fé, né, irmão? Estragou a ministração. Não, não estava com dúvida não. E nem apoiei o pé. Eu fiquei parado. E quando soltaram ela correu para cima de mim e veio e parou aqui na frente assim, ó. Só para intimidar, para eu dar uma carreira. Eu disse, não, porque eu sei quem eu carrego. Eu sei a autoridade que está sobre minha vida, está morando dentro de mim. Sabe o que aconteceu? Eu disse, saia dela em nome de Jesus. Eu não gritei, eu não peguei a Bíblia, dei uma bibliada nela. Tem gente que pega a Bíblia, abre assim, para poder... Não, não é a Bíblia, é a palavra que sai dentro de você com autoridade. Não é a Bíblia papel, entenda. E eu dei o comando a ela, ela disse, eu não vou sair. Eu digo, pois vai sim. Eu não vou sair, eu disse, eu já dei a ordem e você vai ter que sair. E fiquei calado. Aí eu disse, essa aí está demorando, viu? A outra foi mais rápido. Mas eu aprendi que palavra de rei, você não precisa ficar mendigando, não. Nós reinamos, a palavra de Deus de reis é absoluta.
falou, vai acontecer. E eu fiquei olhando para ela e ela tentando, aquele espírito maligno, tentando minar minha fé, colocar em dúvida, em xeque, aquilo que eu estava crendo. Aí chegou o momento que ela disse, olha, eu vou sair, mas eu volto. Eu digo, você vai sair, mas não vai voltar, porque ela vai aceitar Jesus Cristo. Aí saiu do corpo daquela mulher, ela caiu sem sentido no chão, levantaram ela sem saber o que aconteceu, explicamos a ela e ela aceitou a Jesus Cristo. Às vezes, por falta desse entendimento, às vezes deixamos essa parte de exorcismo, né, podemos dizer assim, para os mais maduros, né? Eu vou deixar para o mais maduro aí. Na igreja que eu me converti tinha um ministério de libertação, que ele pegava a pessoa assim, endemoniada, não sei qual era o jeito. Ele não precisa pegar não, é só dar o comando. O espírito maligno vai ter que lhe obedecer. Não importa se você é forte, se você é magro, porque aquele irmão, ele era forte, assim, tinha músculo para segurar, porque o demônio se debatia. E eu aprendi quando era novo, rapaz, para expulsar demônio tem que segurar, chacoalhar, não deixar ele imóvel, mandar ele se amarrar, porque ele botava a mão aqui para trás. Tanta coisa apareceu e o demônio fazendo festa para os crentes, achando que tem que fazer tudo aquilo. Mas não, é só dar o comando. Um policial rodoviário, novo recruta, maguinho, bota farda, está lá o distintivo dele e vem uma carreta na BR. Aí ele chega com o seu apito e com a sua vestimenta de autoridade, dá o apito. O caminhão, aquela carreta, ela tem mais força física do que aquele policial magrinho. Mas por que a carreta para? Por causa da autoridade. Não é por causa da força daquele magrinho, mas é por causa que ele estava revestido de autoridade. Então entenda bem, o inimigo, ele não vai resistir, querer obedecer você por causa da sua força, por causa do seu cargo, mas por causa da autoridade que está dentro de você. Nós temos autoridade em Cristo Jesus. E essa autoridade foi conquistada por Jesus Cristo e Ele nos delegou. Eu queria ler com vocês mais algumas passagens. Em Lucas capítulo 10. Isso é a palavra de Deus que nos garante. Olha o que diz. Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Diga todo. Todo o poder do inimigo. Então qualquer arma do inimigo, e ainda vou continuar, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então qualquer arma do inimigo, você tem poder sobre toda a arma do inimigo. Se você não identifica, repreende. Use sua autoridade sobre seus filhos, sobre sua família. Ontem à noite, minha pequena Malu estava esquentada. Eu digo, vai acordar com febre? Vai não. Aí quando minha esposa estava à procura de um termômetro, eu já apontei o dedo para o quarto dela e disse, febre, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não vai poder ficar nela. Essa consciência cada vez ficando mais firme em nossa mente. E que eu tenho autoridade sobre minha filha, só que Vanessa também foi lá e orou e repreendeu. E deu 2. De manhã acordou bem. Aí a gente até comentou, né, que Luísa estava bem. Ela disse, não, mas eu vou ficar com febre. Eu disse, vai não. Não sabe o que está dizendo, menina. 4 anos falando uma besteira dessa. Em João capítulo 14. João 14, verso 12. Eu queria chamar o grupo de música, se puder, já vim. Passa muito rápido, né, gente? João 14, verso 12. Olha o que a Bíblia diz. Em verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quem crê em Jesus, fará as obras que Jesus faz ou fez, e ainda fará o quê? Maiores. Deus não colocou limite para a gente. E como é que eu faço isso, pastor? No próximo capítulo, em João capítulo 15, no verso 7, diz assim,
se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. São 2 passos. Você habitar em Cristo, e a palavra de Cristo habitar em você. Como o pastor Rodrigo falou hoje, tem pessoas do mundo que dizem, está amarrado no nome de Jesus, mas não tem Cristo. Só são palavras. Você precisa ter Cristo. E outra, estando em Cristo, a palavra de Cristo dentro de você. Aí vai fazer efeito. Não é só você ser crente. Você vai ter muitos benefícios. Mas a palavra, você vai manifestar sua autoridade por causa da palavra, da convicção, por causa da fé. Queria falar um outro testemunho aqui. Já podem criar um ambiente aí de glória. Queridos, o reino espiritual, ele é muito sério. Às vezes porque nós não estamos enxergando, nós achamos que não está acontecendo nada. Eu estava conversando com esse rapaz, ele era meu amigo logo quando era novo convertido. Ele se converteu porque ele era satanista. E ele dizendo, Ricardo, eu estava uma vez numa calçada, conversando com uns espíritos malignos, uns espíritos, né? E de repente aquele ambiente espiritual começou a estremecer. Muita força, como fosse um terremoto. E eu sem entender, aleluia, está ouvindo? E ele dizendo, eu sem entender nada, porque estava aquele ambiente como fosse um terremoto, e aqueles espíritos começaram a sair daquele local, foram embora, fugiram com medo. E eles, o que é que está causando tanto medo a eles? E ele começou a ver do outro lado da esquina, vindo uma coluna de fogo. E ele querendo observar, que coluna de fogo é essa que espantou essas entidades? E quando chegou mais perto, sabe quem era? Um crente com a Bíblia debaixo do braço. Eles, como pode? Quem é que tem essa autoridade? E foi aí que ele foi atrás. Ele identificou que era crente por causa da Bíblia, mas podia você estar sem Bíblia. Você nem sabe o que pode estar acontecendo. Mas o inimigo vai ter que passar para o outro lado da calçada. E ainda digo mais, às vezes ele nem fica do outro lado, ele vai-se embora. Por causa da autoridade que há em você. Existe autoridade. Não dê permissão ao diabo. Tudo que ele está agindo é porque a igreja está dando legalidade. Deus quer que todos nós venhamos a exercer a autoridade aqui na terra. Da ordem de comando. Se é um familiar seu que está precisando ser salvo, dê ordem de comando. Se tem países que eram comunistas por causa da igreja orando, por causa do princípio da autoridade. A nação mudou. Então existe uma autoridade que você pode exercer no Brasil. Ore pelas suas autoridades, ore pelas pessoas que estão sob os cargos, o presidente, os deputados, os governadores, os prefeitos. Não deixa de usar a autoridade. Agora lembra, se a tua carne ela vai querer estremecer com medo, lembra que maior é o que está em você. Maior é o que está em você. A Bíblia diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O inimigo pode dizer, você está tremendo, mas você vai dizer, olha, por fora eu posso estar, mas por dentro eu sou firme. Você tem autoridade.